Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um SciTalks Connect. Meu nome é Matheus Moreira, eu sou Head do segmento de saúde na Saido. E antes de mais nada, não se esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo, de se inscreverem em nossos canais, né, e nos seguirem em nossas redes sociais. Tá? Hoje, o tema a ser debatido ele é extremamente pertinente, né, para a nossa atualidade e para o futuro que está próximo, né, o futuro que nos espera, que é um tema do dado à decisão, como medir o impacto real da transformação digital na saúde. E para isso, temos a honra e o prazer de receber Márcio Guimarães, um profissional com mais de 15 anos de experiência em liderança de equipes de dados e analytics e ocupa atualmente o cargo de gerente executivo de analytics e transformação digital na Oncoclínicas. Muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui hoje conosco, Márcio. Matheus, eu que agradeço, fico feliz de poder estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês, com a Seidel e com o público aqui. Bacana, legal. Para a gente começar, né, Márcio? Como você define uma cultura de dados eficaz dentro de uma organização e qual a sua importância para a tomada de decisões estratégicas no cenário atual? Ótima pergunta, Matheus. Ah, vamos lá. Essa questão de cultura de dados, sempre existe uma discussão se isso é um tema de TI ou não. Vou dar um exemplo. Já ouviu falar de um cara chamado John Snow? John Snow foi um médico britânico no século XIX. É uma história É. verídica, evidentemente. Em 1850 ou 1854, houve uma grande epidemia de cólera em Londres, Uhum. que centenas de milhares ficaram doentes e milhares morreram de cólera. Uhum. E havia uma crença do governo e das autoridades que o motivo vinha do ar, era alguma molécula, alguma coisa, alguma partícula no ar que causava isso, transmitia essa doença e as pessoas morriam. Mas o Jon Snow, não convencido, ele começou, para uma determinada região, ele começou a coletar dados, identificar quem estava doente, onde morava, e quem morria e etcétera. E mapeando, colocando isso no mapa, ele conseguiu descobrir que existia um foco muito grande em torno de um poço de água, ok? E ele entendeu que a origem estava nesse poço. E aí ele convenceu as autoridades, ele apresentou os dados e convenceu as autoridades a tirar a manivela que extraía a água e assim impedir as pessoas de usarem aquele poço. E aí, naquela região, a doença praticamente foi eliminada Uhum. Legal. rapidamente. Aquilo é dados, aquilo é cultura de Uhum, dados, aquilo uhum. foi uma ação orientada a dados. Então, eu acredito que uma cultura de dados se estabelece quando, de forma consistente, as ações e decisões de uma organização são orientadas a dados, Uhum. tá. Só que isso não é tecnologia, ok? E é um erro quando as empresas entendem que criar uma cultura de dados é um tema de tecnologia, é uma ação da área de TI. Não, isso precisa partir dos decisores da empresa. Eles têm que entender a importância de usar dados para nortear as decisões e ações Uhum. da companhia. É claro que a TI tem um papel importante em viabilizar e fortalecer essa cultura de dados, mas ela não vai existir se os decisores da companhia, sobretudo a liderança, não entenderem o valor de dados. Legal. E além desse entendimento, você vê outros principais desafios que as organizações enfrentam ao tentar implantar essa cultura? Sim, enfim, além da questão da liderança, Uhum. ok, a importância da liderança é entender Uhum. a importância, alguns aspectos são importantes para conseguir viabilizar, porque Uhum. não basta querer, Sim. você, principalmente no mundo atual, os dados, eles precisam estar acessíveis, eles precisam estar disponíveis. Uhum. Então, e aí é um tema que TI consegue ajudar bastante. Eu vejo alguns pontos. Primeiro, você precisa tornar os dados disponíveis, acessíveis e com qualidade. E aí um bom projeto de engenharia de dados é fundamental para isso, para criar uma plataforma de dados para a empresa e disponibilizar Uhum. isso de forma consistente para a companhia. É importante as áreas de negócio estarem compradas com isso. Uma parceria forte entre as áreas de negócio e a TI é fundamental para isso, para caminharem juntos. Uhum. A TI viabiliza, mas não faz isso sozinho, então o negócio precisa estar junto. Por último, acho importante o letramento e dados. Por mais que a companhia ela tenha esse mindset e veja a importância de se usar dados,
Hoje existem muitas tecnologias, muitas soluções, e nem sempre as pessoas, a empresa sabe como usar dados. O que que é um modelo preditivo, o que que é IA, o que de fato é analytics. Então, não necessariamente isso é claro. Muitas vezes o negócio não consegue enxergar isso de forma clara, a TI consegue enxergar de forma clara, mas não consegue conectar isso ao negócio. Então essa parceria é muito importante. Esse letramento com a companhia é muito importante também. Márcio, você comentou muito sobre a importância, né, não só da empresa, mas das lideranças, elas se interarem sobre essa cultura para que elas possam disseminar isso sobre a organização, né, e como que você vê o papel dessa liderança, né, e como ela pode atuar como um agente facilitador na construção, né, dessa cultura e dessa disseminação? Mateus, uma coisa que eu percebi ao longo dos anos, normalmente a ponta, os times operacionais, eles têm uma carência de dados. Eles são sedentos por dados. Então, você normalmente não encontra resistência nesse público. Quem está na ponta, você não encontra resistência neles no uso do dado. Pelo contrário, existe neles o desejo de conseguir acessar e utilizar o dado. O problema é que às vezes eles encontram barreiras. Para eles os dados não são tão acessíveis. E isso eu acho que TI consegue ajudar muito. Mas quanto à liderança, o desafio para você emplacar uma cultura de dados sempre é a liderança. Porque você, a hora que você consegue virar a chave da liderança, cara, isso cascateia e avança numa velocidade imensa, porque a ponta já sente essa necessidade. O grande desafio é sempre a liderança. E isso traz a importância da liderança estar comprada, enxergar o valor e estar comprada em disseminar uma cultura de dados. Legal. E considerando a importância da cultura de dados, né, do avanço da IA generativa e os desafios da transformação digital, como esses pilares se interligam para impulsionar a inovação e a eficiência no setor da saúde? Mateus, olhando esses três pilares, eu enxergo eles da seguinte forma: a cultura de dados, ela funciona como a base, que a gente precisa ter uma cultura de dados estabelecida, porque senão a transformação digital vai ser muito rasa. Então, a transformação digital como base, a IA generativa como catalisador, em especial na saúde. É ela que vai conseguir ajudar a gente a estruturar e avançar com boas soluções de dados. E a transformação digital como habilitadora. Aí sim, ela faz sentido e ela gera resultado. Perfeito. Márcio, como você vê a importância da centralização e a estruturação dos dados para uma boa tomada de decisão? Mateus, normalmente uma organização ela tem inúmeros sistemas, inúmeras fontes de dados. Muitas vezes, para boas análises e você conseguir suportar a decisão, você precisa cruzar esses dados. Quer seja, se você pensar em saúde, para análise de custo-efetividade, você precisa muitas vezes cruzar dados financeiros e juntar com dados clínicos. Normalmente isso fica em sistemas diferentes. Se você não conseguir, se você não centralizar, você cruzar isso, harmonizar esses dados, é muito complexo. Então é essencial, se você quer prover uma boa plataforma de dados para a companhia, facilitando o acesso a esses dados, tendo dados estruturados e confiáveis, é essencial que você, centralize esses dados num único repositório, você estruture esses dados, que muitas vezes, principalmente dados em campos de texto aberto, você precisa estruturar para que você possa utilizá-los e dar contexto também. Você precisa harmonizar esses dados. O cruzamento desses dados precisa ser bem pensado. O que você quer cruzar com o que e de que forma. Ok? Isso é essencial para você ter uma boa plataforma de dados. Daí sim, você consegue permitir à empresa acessar esses dados, enxergar a realidade dos dados e tomar uma boa decisão. Excelente. Mas pegando um gancho na sua fala, né, sobre a inteligência artificial, que hoje ela está no centro das discussões atuais, né, e a generativa, né, como você vê o impacto dessa tecnologia no campo do analytics avançado e na forma como as empresas extraem o valor de seus dados? Mateus, eu enxergo a IA generativa, sem exagero, como um divisor de águas. Em especial quando a gente pensa em dados, sobretudo na saúde. A IA generativa, ela é muito eficaz, ela brilha quando a gente fala de texto, principalmente texto não estruturado.
E na saúde, o volume de dados não estruturados que a gente tem é imenso, e sempre foi um grande desafio como lidar com esses dados, como conseguir estruturá-lo, como gerar valor a partir desses dados. E a IA generativa, ela justamente ela consegue atacar isso. Com a IA generativa, o muitos dados que antes eram praticamente inacessíveis ou acessíveis mediante esforços consideráveis, com a IA generativa isso se torna muito mais viável e barato. Você Uhum. consegue acessar esses dados de uma forma muito mais simples, estruturar e extrair valor Uhum. desses dados. Mas quais, você enxerga como as principais oportunidades, né, e os principais riscos também que as empresas enfrentam ao implantar essa inteligência? Legal. Primeiro, falar de oportunidades. A IA generativa, ela permite a gente solucionar problemas que antes eram muito complexos ou muito caro para serem resolvidos, como a estruturação Hum. de dados não estruturados, principalmente textos, e também em situações em que você consegue automatizar ou até substituir o humano em algumas tarefas, como atendimento, automação de processos e geração de conteúdo. Vejo como as principais oportunidades. Mas a IA generativa, ela é uma tecnologia nova, ok? E tem os seus desafios no seu uso, na sua implantação. Não é uma tecnologia que se domine completamente, existe um déficit de profissionais que dominem realmente essa tecnologia, quer seja no Brasil, em outros lugares do mundo. E, portanto, tem os seus riscos. E não existe modelo de LLM, modelo de IA 100% à prova de erros. Isso implica um risco. Óbvio, é possível você tomar alguns cuidados para evitar os riscos, principalmente quando você coloca o modelo para interagir com pessoas, ok? Ou em situações, automações que o resultado pode afetar pessoas ou riscos significativos como o risco financeiro. Aí Uhum. requer bastante cuidado. Mas hoje você consegue meio controlar esses riscos, quer seja usando o RAG para você oferecer para o modelo de LLM, para IA generativa, qual conteúdo que ela vai usar, ou seja, não vai dar respostas genéricas com os dados que ela foi treinada, ela vai usar uma base que você vai oferecer para ela, para trazer as respostas, como informações sobre a empresa. E você pode colocar ela para trazer as respostas somente baseado em um determinado banco de dados ou determinada base de conhecimento que você ofereceu. Isso evita a alucinação. E você pode criar guarda-rails também, orientar ela, colocar regras as quais ela precisa seguir. Um exemplo simples é como ela reagir se uma pessoa começar a xingar, a falar palavrões, etc., como que ela tem que reagir? É algumas perguntas que você não quer que ela responda. Por exemplo, na saúde, se você tem um assistente virtual para o paciente, algumas perguntas, por questões de segurança, você não quer que a IA responda para o paciente. Então, você consegue isso, através de guarda-reis, você consegue tomar algumas precauções e impedir que ela faça isso. Mas não existe modelo à prova de erros. Requer cuidado, é importante estar sempre avaliando os resultados, monitorando isso e ajustando. Não, perfeito. E além dos exemplos dados, né, ô Márcio, tem algum caso de uso que você poderia compartilhar conosco na implantação da IA generativa não clínicas? Tem um, acho que até que recente, foi bastante interessante. A Oncoclínicas é uma empresa muito grande, mas não é uma rede de medicina diagnóstica. O nosso foco é tratamento oncológico. Até tem algumas unidades de medicina diagnóstica, mas só atende uma parcela relativamente pequena dos nossos pacientes. Então, a maior parte dos exames que os nossos pacientes realizam são feitos fora do grupo Oncoclínicas. Só que ter acesso aos dados desses exames, para a gente é importantíssimo, porque evidentemente o paciente ele leva esses exames na consulta, o médico lê, o médico acessa. Mas o fato de não ter isso digitalizado e estruturado, ele impede diversas ações. Ter acesso ao resultado do exame permite análise, principalmente análise de custo-efetividade, que sem isso a gente não seria possível.
Então, a gente criou, nos últimos meses, uma solução para que tanto as nossas unidades, quando o paciente chegar na unidade, ou quanto através do nosso aplicativo que o paciente usa, ele pode ou na unidade digitalizar, ou o paciente enviar, tirar uma foto ou mandar o PDF do exame, e a gente consegue, classificar aquele exame. A ideia não é onerar nem o atendente na unidade, nem o paciente. Então ele não precisa dizer qual que é aquele exame, onde ele fez, quando fez, nada disso. Ele só sobe, digitaliza aquele conteúdo. E essa solução, usando modelos de IA generativa, ela consegue identificar aquele paciente, confirmar se aquele exame é realmente daquele paciente, qual que é aquele exame, se aquilo é uma tomografia, uma mamografia, um exame anatomopatológico, classificar isso, subir dentro do GED, do Sistema de Prontuário Eletrônico, corretamente, e mais do que isso, ele consegue ler o conteúdo, o resultado do exame e estruturar esses dados para uso em Analytics. É uma solução que funcionou muito bem usando modelos de IA generativa. Legal, Márcio. E além desse exemplo, tem algum outro caso de uso também no Conclínicas ou no contexto geral que possa ter te impressionado, que você também gostaria de citar? Tem um, Matheus, não com clínicas também, que eu acho que vale a pena assim, comentar. Agendamento de consultas é sempre um desafio. Acho que a maioria dos serviços hoje oferecem online, em canais digitais, o agendamento de consultas. Mas às vezes isso não é tão simples. Existem muitas particularidades dos médicos, principalmente quando a gente fala do paciente oncológico. Muitas vezes a gente não consegue sistematizar, você não consegue colocar no sistema de agendamento todas essas particularidades. Ele não é flexível para isso. Isso é um problema para a gente na clínica, sempre foi um problema, e isso prejudica a gente conseguir escalar, oferecer esse tipo de serviço nos canais digitais para os nossos pacientes. E a gente conseguiu recentemente, a gente fez um pequeno piloto. Qual que é a ideia? Pegar essas particularidades, que normalmente são textos, ok, e oferecer isso para o modelo de IA generativa e pedir para ele interpretar. Isso integrado a uma solução de agendamento. E funcionou super bem. Ele consegue ler as regras que estão cadastradas em sistema, ok, que são estruturadas e organizadas, ler planilhas e arquivos de texto que têm as particularidades que não podem ser sistematizadas, interpretar isso tudo e oferecer a melhor agenda aplicando corretamente as regras. Uma outra solução que funcionou muito bem com o IA generativo. Muito legal. Márcio, vamos falar um pouco agora sobre transformação digital, né? A gente sabe que o setor da saúde ele possui muitas particularidades únicas, né? A gente chegou até a citar alguns aqui ao longo da nossa conversa, né? E quais são os principais desafios, né, e as maiores oportunidades que a transformação digital apresenta para a área de saúde hoje, né? Especialmente o que tange a digitalização de dados. Ótima pergunta, Matheus. Ao contrário de outras indústrias, outros segmentos, a saúde, ela tem um enorme volume de dados não estruturados. Mais do que isso, ela até tem transações, ok, mas não é como segmentos como bancos, varejo, e-commerce, até educação. Ok? Eh, a maior parte dos dados, sobretudo os dados mais ricos, eles surgem dentro do consultório. E a análise clínica que o médico faz, as anotações dele, as percepções, a avaliação, isso acontece dentro do consultório. A maior parte desses dados não são estruturados. A gente tem alguns problemas e alguns desafios na saúde. Imagina o seguinte, o médico está dentro do consultório com o seu paciente. Oncoclínicas é normalmente um paciente oncológico, que está sensibilizado com a sua condição. Então o médico ele sempre tem um dilema: eu vou olhar para o paciente e prestar atenção nele, ou eu vou virar para o computador e focar em preencher as informações. Felizmente, o médico prefere dar atenção ao paciente. Se fosse eu, um familiar meu, eu também ia querer que fosse dessa forma. Isso é ótimo do ponto de vista assistencial, mas cria para a gente um mega desafio quanto à estrutura e qualidade de dados, e isso é um grande complicador quando a gente fala em transformação digital. Então, boa parte do nosso desafio, quando a gente pensa em transformação digital na área de saúde, é como acessar
esses dados que não são transações, não é uma um protocolo que foi prescrito, são informações clínicas que são super importantes para inúmeros processos. Você pensar, no ciclo da receita, autorização, glosa, muitas dessas informações que são cruciais para você avançar numa transformação digital e melhorar, o resultado, otimizar performance, reduzir custos e até melhorar a experiência do paciente, você precisa conseguir acessar esses dados. E é aí que mora grande parte dos desafios da transformação digital na saúde. Perfeito, Márcio. E quais são as considerações mais críticas em relação à privacidade e à segurança dos dados na saúde? Mateus, esse sempre é um ponto de preocupação. Ok? A confidencialidade de dados, segurança de dados é uma preocupação em qualquer segmento e na saúde em especial. Você está falando muitas vezes de dados sensíveis dos pacientes, que não podem de forma alguma serem expostos. E nesse contexto de transformação digital, requer um cuidado especial. Muitas vezes você busca a agilidade, você pensar e criar soluções, tanto para pacientes quanto médicos, para dar agilidade, você quer tirar burocracias. Você tem que medir até que ponto você pode arriscar para não correr o risco de exposição de dados, sobretudo dos pacientes. E com a IA generativa, sempre há uma preocupação, e a gente cansado de ver casos por aí de vazamento de dados, né? E aí o cuidado está sempre em usar modelos mais restritos, né? Você não usar modelos públicos, e sim modalidades privadas em que você tem a segurança de que os dados que você está utilizando, que você está oferecendo para o modelo de IA generativa utilizar, que eles não vão ser usados para treinamento, e você não corre o risco daquilo ser exposto. É uma preocupação constante. Então, para toda e qualquer solução, a gente está sempre indo atrás de entender qual que é a solução, quais são as seguranças que nós temos, o quanto a gente pode confiar naquela solução e ter a segurança que os dados dos nossos pacientes não vão ser vazados e expostos de forma alguma. Não, legal. E olhando para o futuro, daqui a 5, 10 anos, né, quais são as inovações que você enxerga que poderiam ter o maior impacto aí entre, né, assistência e dados, né, tendo essa interseção entre esses 2 lados? Mateus, sem dúvida, a IA, e a generativa em especial. Eu não tenho dúvida que é um divisor de águas, e acredito que a gente esteja só começando. Acho que o mundo todo está, de certa forma, um pouco fascinado com as possibilidades que a IA trouxe. Até algum tempo atrás a gente falava de IA, mas o uso aplicado dela era mais estreito. Sempre teve machine learning, sempre não, mas há muito tempo você tem machine learning, em alguns segmentos isso era bastante utilizado, modelagem preditiva, etc. Mas o uso abrangente e a velocidade que a gente tem hoje, a gente nunca tinha visto. Eu não tenho dúvida que quando a gente pensa em tecnologia e futuro, a IA, em especial a IA generativa, eh, vai ser já é e vai ser uma mudança mais significativa ainda no futuro. E qual o conselho que você daria para as, né, as empresas que gostariam de se destacar nessa interseção? Mateus, acho que o primeiro ponto, tanto para as empresas quanto para os profissionais, tecnologia não é o fim, tecnologia é um meio. Você tem que sempre conectar, se preocupar em conectar a tecnologia ao negócio, aos desafios reais que o negócio tem, as dores e oportunidades. Eu acho que isso é muito importante. E outra, você tem que ir além do hype. Você tem ondas de tecnologia, inovações que empolgam os profissionais, empolgam as empresas, mas eu acho que a gente sempre tem que tentar fugir do hype. Não que você não vá utilizar e aproveitar das novas tecnologias que surgem, claro que deve, assim como a própria IA generativa. Mas o projeto numa empresa, ele tem que olhar o ROI, que você precisa desenhar e construir bons projetos que de fato vão trazer retorno, ok? Não é só investir porque é legal, mas investir porque aquilo faz sentido e vai te trazer retorno. Márcio, fazendo um compilado de tudo isso que a gente vem discutindo, né, e até pelo próprio título do evento,
né, eu gostaria que você nos dissesse um pouco mais, né, como medir o impacto real da transformação digital na saúde? Ótimo ponto, Matheus. E normalmente remete a dados. Acho que a transformação digital, ela tem que ser motivada por dados. Eh, Enfim, onde eu vou investir? Que quando a gente pensa em transformação digital, vai muito além da digitalização. Vai de estruturação de processos, desenvolvimento de novas soluções, e novas experiências do seu cliente, como não com clínicas dos nossos pacientes. Entendo que isso precisa ser orientado a dados. Assim, a partir dos dados, conhecer onde estão as suas maiores dores, as maiores deficiências, para investir lá, que é onde você tem que se preocupar em fazer a transformação digital. Mas mais do que isso, o resultado também tem que ser medido através dos dados. Acho que é importante quando a gente fala em transformação digital, você tem que ter muita clareza de qual a dor que você quer atacar ou a oportunidade que você quer explorar, enxergar o potencial que você tem e conseguir, do outro lado, de forma também muito clara, medir esse resultado. Essa é a transformação digital que eu acredito, porque ela é conectada ao negócio, ela está atacando uma dor real, não é desenvolver tecnologia, desenvolver inovação por desenvolver. Você tem um objetivo claro. Em algum caso de uso, acho que o caso clássico dentro da área de saúde é o próprio agendamento, ok? Quanto que eu consegui gerar serviços, autosserviços para o meu paciente, quanto isso vai desafogar pessoas, o quanto que isso vai melhorar a experiência do paciente. Usando dados, você consegue estimar isso. E se você desenhou uma boa solução para atacar esse problema, você precisa conseguir de forma muito clara medir isso. Que eu acho que essa clareza é importante, né. Eu já vi muitas vezes bons projetos afundarem, ou não prosperarem porque não tem essa clareza. Vou gerar uma experiência legal para o paciente, para o meu cliente. Tá bom, mas quais são os números disso, ok? Por que que isso é uma dor? Quanto que isso gera de custo por mês, por ano, ok? Com esse projeto que a gente vai investir X, quanto desse custo vai ser reduzido? Isso é muito importante quando a gente fala de mensuração de resultados, ok? Você tem que ter essa clareza, isso é importante. Senão você acaba ficando só no hype, vou fazer e vou acontecer porque é legal. E a tecnologia, como a gente já conversou aqui, tecnologia é um meio, não um fim. Márcio, para a gente encerrar, né, qual seria a sua mensagem final para a nossa audiência, né, sobre a importância de abraçar a cultura de dados e a inovação para o futuro dos negócios da saúde? Matheus, enfim, como a gente tem falado, eu vejo que abraçar a cultura de dados e a inovação vai além da tecnologia. É uma mudança de mindset, é você entender o valor dos dados para orientar as ações e as decisões de uma companhia. Que, como eu disse, a tecnologia é uma parte importante, porque no mundo atual, você coletar e acessar esses dados que você precisa não é simples, você só consegue com tecnologia. Mas a tecnologia, de novo, ela sozinha não é suficiente. Você tem que ter uma mudança dentro das companhias para que ela entenda, os indivíduos, principalmente os decisores, entendam que os dados são necessários. Somente com os dados você vai ter decisões menos subjetivas e menos suscetível a vieses, e aí vai ter um resultado mais efetivo. Então eu vejo a tecnologia como um fio condutor, tem um papel muito importante, mas vai além de tecnologia. Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e por esse rico bate-papo. Realmente foi muito bom tê-lo aqui conosco. Pessoal, não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo, de nos seguirem em nossas redes sociais para que vocês fiquem por dentro do nosso cronograma e dos próximos eventos. Muito obrigado pela participação de todos.